A culpa principalmente é do Carpini, mas não só do Carpini, como normalmente acontece nos clubes de futebol, né? O técnico tem grande participação no sucesso e ele foi na semana decantada do início de trabalho, a vitória sobre o Corinthians em Itaquera e a vitória nos pênaltis sobre o Palmeiras em Belo Horizonte, o nome da semana, certo? Ao carpinismo, etc. e tal. Então, se o técnico é responsável principal pelo sucesso, também é responsável principal pela semana seguinte de insucesso. Vou pegar uma palavra mais suave. Não é fracasso, não é nada disso. Mas acho, Marília, fundamentalmente, teve um erro estratégico muito grande cometido pelo Carpini, mas também pela direção, que eu entendo ter se envolvido um pouco demais no carnaval. No começo aqui, antes da gente entrar no ar, o Rodrigo Matos e a Mili estavam falando sobre o carnaval, quem foi visto não sei aonde. Acho que a diretoria de São Paulo se envolveu demais no carnaval, né? A escola de samba, uma das escolas da torcida de São Paulo, uma foi rebaixada, a Independente, outra foi vice-campeão a Dragões. Mas estou falando isso porque o sábado de carnaval, do jogo da Ponte Preta, em Campinas, a primeira derrota do Carpini representou um erro estratégico gigantesco na temporada do São Paulo até agora. Quando ele escalou o time principal, perdeu o jogo e perdeu muitos jogadores machucados, já tinha alguns machucados, e a partir dali não conseguiu mais vencer. Então, eu acho que talvez com menos respaldo do que no início do trabalho, ele teve um erro estratégico que custou as duas últimas partidas. Com problemas diferentes, né? A partida do Santos tem muita polêmica de arbitragem, a partida do Bragantino o time tomou um empate na última bola, mas o fato é que esse campeonato, que tem uma fórmula bizarra de disputa, ele não deixa de ter sua emoção. E como no grupo do São Paulo todo mundo pontua, o São Paulo hoje está fora da zona de classificação, embora tenha um jogo a menos. Agora, para o Carpini, teve essa semana da pausa um recorte inicial do seu trabalho. A gente está conhecendo o Carpini agora, suas virtudes, seus defeitos, suas limitações, e ele tem esse primeiro grande desafio depois da semana maravilhosa: classificar o time para o mata-mata do estadual. Acho que classificar o time não vai ser assim tão difícil, mas classificar o time em primeiro da chave já considero uma tarefa praticamente impossível. E aí ele vai ter problemas daqui para frente. Pois é, eu concordo na parte do erro estratégico. O jogo da Ponte Preta, ele macula o que acontece a partir dali. Não é o lugar da primeira lesão. A lesão do Lucas acontece até antes, mas eu concordo que aquilo... ele engatou a quinta, Mili. E aí, o ponto que eu discordo um pouco do Arnaldo é que o São Paulo e o Carpini, eles têm objetivos diferentes no Campeonato Paulista. O Carpini faz o Campeonato Paulista aquilo que o Crespo fez pelo São Paulo lá em 2021. É a Copa do Mundo para ele. Ele ainda está sentando na cadeira de técnico, sabe, principal, não é o auxiliar. Ele está sentando ali, vendo se ele pode sentar onde já sentaram outros técnicos. Então, para ele, aquela semana maravilhosa, é claro que deu musculatura. Mas o Campeonato Paulista para ele é super importante. Talvez para o São Paulo e para a temporada que tem o São Paulo de novo na Libertadores, seja menos. E tá difícil dele emular aí as expectativas, porque ele engatou a quinta para tentar a melhor campanha na primeira fase. E o jeito que o time dele joga e essa iniciativa fizeram o time ficar com muitos desfalques e, nesse momento, fora da zona de classificação. Você acha que é mais o jeito do Carpini ou mais as lesões? Quem tem mais culpa? Eu acho que é mais o jeito do Carpini. Não sei nem se é mais o jeito do Carpini. Eu acho que eu vou colocar de uma outra forma. O Carpini teve um começo de trabalho absolutamente em êxtase, né? Foi um êxtase para todo mundo. Foi êxtase para ele, para o torcedor, para a torcedora, para a diretoria. Alguma coisa que ninguém calculou. Ele estava sendo questionado se ele seguraria o peso da camisa do São Paulo. Ele chega e ganha de dois grandes rivais, né? E levanta uma taça. Ninguém imaginou, né? A gente até falava antes, será que ele consegue? Assim, talvez não. Como que você sai disso? Como que você sai de um êxtase? Você sai de um êxtase para a vida real, né? Para a vida como ela é. E a vida como ela é dura. Ela é dura ainda mais para um técnico tão novo com uma camisa tão pesada. Então agora eu acho que começou.
Agora sim começa. Vamos estruturar um time, vamos montar um time. Eu concordo quando você disse que é mais importante para ele, Marília, porque é quando ele vai ter a chance de mostrar, né, num campeonato que é ganhável, né, a chance de mostrar o trabalho. E todo mundo se animou. Vamos lá, é nós, estamos aqui, agora vai. E não é bem assim. Agora ele começa a ter que montar um time, departamento médico, um jogo que não é tão. Como a gente vai levar esse jogo aqui? Não é tão. Eu não vou saber muito motivar, porque é um jogo que parece não tão importante quanto aqueles 2 que começaram o nosso trabalho. Então, acho que ele vai ter que colocar a cabeça no lugar, entender que o que aconteceu no começo foi fora da curva, foi bom, foi maravilhoso, tem lá uma taça armazenada, ninguém tira, mas agora é deixar para trás isso e começar a montar um time. E não é fácil, né? Não é fácil, não é um elenco como o do Flamengo, por exemplo, então ele vai ter que descobrir quem é esse time, quem são esses relacionamentos, como tirar o melhor daqui, com essa pressão maluca que é você treinar um time do tamanho de São Paulo. Então agora começa mesmo a história do Carpini no São Paulo. Eu vou colocar a classificação do Campeonato Paulista só para ilustrar aí para quem está fora do estado de São Paulo, isso que eu falei sobre o São Paulo neste momento com um jogo a menos esse, porque o São Paulo disputou a final da Supercopa e por isso ficou faltando a partida contra a Inter de Limeira. No grupo A, o Santos tem 19 pontos e hoje jogaria as quartas de final contra a Portuguesa, que é a segunda do grupo. Ituano e Santo André fecham o grupo A. No grupo B... Portuguesa que pode se classificar e pode cair, né, Marília? Aquele negócio, né? Pode se classificar e pode cair. No limite. No limite. Porque o rebaixamento no Campeonato Paulista é via classificação geral, mas a classificação para a próxima fase é via dentro do grupo, onde você não joga com seus amiguinhos. No grupo B, o Palmeiras é o líder com 18 pontos, um jogo a menos também, falta o jogo da final da Supercopa. O Água Santa é o vice-líder com 14, a Ponte tem 13 e o Guarani tem 5. No grupo C, o Bragantino é o líder com 15, o Mirassol o vice-líder com 14, a Inter de Limeira tem 13 e o Corinthians tem 10. E no grupo D, o Novo Horizontino é o líder, e aí o Novo Horizontino que tem campanha surpreendente, né? O time do Eduardo Batista estreou no campeonato empatando com o Palmeiras na estreia, venceu o Corinthians na Neoquímica Arena, venceu o Santos na Vila, e agora pode pegar o São Paulo nas quartas de final, eventualmente na sua própria casa. O São Bernardo, que venceu ontem, é o vice-líder, o São Paulo é o terceiro e o Botafogo é o quarto. Eu vou pegar a ponte aérea para falar com o Rodrigo Matos, porque agora há pouco a Mili falou sobre o Flamengo. O São Paulo não tem o elenco do Flamengo. E o Flamengo ontem, com o Marcos Braz presente, apresentou o Vinha. É uma contratação que foi difícil, né? Não foi tão fácil. Assim como a do De La Cruz, não foi exatamente queremos o Vinha chegou. Demorou um pouquinho, era um jogador pretendido, ele chegou, inclusive o Flamengo ainda estava na sua pré-temporada americana, e ontem ele foi apresentado. E alguns assuntos parecem não serem bem digeridos por diretores, porque o Vinha foi exposto por diretores e por outras influencers, etc. e tal. Porque o Vinha ontem, ia falar Marrinha, mas eu vou falar Rodrigo. Não, ele pode foi falar exposto, Marrinha, imagina, não tem problema com a ele foi exposto a uma frase, e eu discordo muito, né? Que ele disse ao deixar o Palmeiras, não sei quantos mil anos atrás, deixando as portas abertas na seleção do Uruguai, indo embora para fora do Brasil, deixando as portas abertas, que no Brasil ele jogaria só no Palmeiras. E aí ele está na coletiva de apresentação dele no Flamengo, corta. Coletiva de apresentação dele no Flamengo, e por que você falou que você só ia jogar no Palmeiras e você está aqui? Na minha opinião, ele foi mais perguntado para falar porque o Flamengo é maior do que o Palmeiras, exagerando, do que exatamente para ele dar uma satisfação da vida dele, como se ele tivesse uma sentença assinado uma sentença de que ele não poderia jogar. E a presença dele no Flamengo mesmo repercutiu menos. Mas, para quem faz Flamengo, para quem espera a estreia dele, ele vai ser titular absoluto ou é que nem o De La Cruz, um jogo sim, um jogo não? Boa noite, Marília, boa noite, Mili, boa noite, Arnaldo. Primeiro, só fazer uma observação sobre o São Paulo, ele estaria na zona de classificação se fosse qualquer um dos outros grupos, né? Só nesse grupo que ele não está, né? Então, na verdade, assim, e tem um jogo a menos e tal, acho que tem que relativizar um pouco a crise, entre aspas, assim.
Mas, porque o Arnaldo é exagerado. eu sei, exatamente. É uma pessoa sanguínea, né? Então, mas é isso que a gente gosta dele, né? Exatamente. Mas aí, voltando aqui ao Flamengo, foi uma contratação difícil, muito desejada, digamos assim, muito batalhada, porque o Tite quer um jogador, um lateral esquerdo, que seja um lateral esquerdo construtor, como dizem os modernos, né? Digamos assim. Que pegue a pá e comece ali, levante o muro, enfim. Ele quer que o Vinha seja um jogador, em vez qual é a característica do Ayrton Lucas, que é o atual titular, que é um cara de arranque, chega na linha de fundo e está, inclusive, jogando do jeito que o Tite quer, mais recuado e deixando os outros avançarem, né? Então, e ele construindo ali um pouco por trás, entrando mais pelo meio, trocando de passe. E o Vinha tem mais essa característica do que o Ayrton Lucas. Assim como ele tem uma característica de jogar, às vezes, como se fosse quase um terceiro zagueiro, né? Quando o time avança, ele fica como se fosse um terceiro zagueiro. Então, eu acho que para o jeito que o Tite quer estar montando o Flamengo, o Vinha faz mais sentido do que o Ayrton Lucas. E é por isso que ele foi tão batalhado. Então, eu acho bem provável que ele se torne titular com o tempo, apesar do Ayrton ser um jogador que não está jogando mal. Está jogando bem, mas ele tem uma característica diferente e a construção do time está sendo mais por uma característica do Vinha. Agora, em relação a essa pergunta do Palmeiras, nunca mais vai jogar no time, tá? Não sei se essa é uma das perguntas, é meio culpa da gente, né? A imprensa faz essas perguntas inúteis, o cara dá uma resposta que, vamos ser sinceros, ele mesmo falou assim, eu falei porque queriam ouvir. Era verdade, o cara que perguntou queria ouvir aquilo. Assim como o cara que está perguntando lá do Flamengo quer ouvir que ele agora acha o máximo o Flamengo e tal. A pergunta é inútil e a resposta também passa a não ter grande utilidade. Exatamente. É isso. Não tem como você ter respostas úteis para perguntas inúteis. Então, enfim, é um pouco esse o aspecto. Eu acho que a gente precisa parar com esse negócio de perguntar se o cara vai voltar, se não vai voltar, aonde ele quer jogar no futuro. Deixa o cara seguir a carreira dele e onde ele entender que vai melhor, funciona, digamos assim. Eu acho que vai ser um jogador bem útil para o Flamengo. Que é muito. Eu brinquei, eu falei que eu estava fazendo. Mais cedo eu falei que eu estava brincando de fazer um cosplay do querido Alberto Diniz, porque, assim, é uma modernidade essa. É uma pergunta de imprensa segmentada para uma resposta de público segmentado. Quem fez a pergunta à época foi um canal segmentado do Palmeiras. E agora seria para uma resposta só para convertido. Não, o Flamengo é maior que o Palmeiras. Eu não tinha pensado na possibilidade na minha vida de chegar ao Flamengo. De fato, tem esse lugar, editoria fã-clube. Aí eu acho que tem Sendo esse lugar. Sendo justo, a imprensa não segmentada também fazia essas perguntas inúteis, Marília. Não, esse caso... Vários... Vinha aquela... caiu a ficha e tal. Tinha um monte de clichê de pergunta que acaba gerando sempre as mesmas respostas. Sei lá, eu acho que é o caso disso aí.